Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de português. Eu sou a professora Ana Amélia e hoje nós vamos rever um pouquinho sobre conjunções subordinadas e resolver juntos algumas questões, tá ok? Mas antes, não esqueçam que ainda estamos em pandemia e a prevenção é o melhor remédio. Então, não esqueçam de usar máscara, o álcool em gel, lavar bem as mãos, manter o distanciamento, desinfectar os objetos pessoais e só sair de casa se realmente for necessário. E se você ou alguém da sua família apresentar os seguintes sintomas: febre, tosse seca, dor de garganta ou dificuldade de respirar, deve procurar o posto de saúde mais próximo. Vamos lá! Bom, como vocês viram na aula anterior, que foi dada pela outra professora, as conjunções subordinativas, elas são palavras invariáveis. Como assim invariáveis? Porque elas não mudam, não vão para o singular nem para o plural, não tem o feminino nem o masculino e assim por diante. E a função delas é unir orações, porque uma das orações vai exercer o papel principal e a outra oração vai exercer o papel de oração subordinada. Ou seja, essa oração subordinada vai depender da primeira oração, que é a oração principal, para a construção completa do seu sentido. Então, vocês podem observar aí neste quadro a classificação das conjunções subordinadas e quais são as conjunções subordinadas mais recorrentes, as que mais aparecem. São só essas? Não, mas essas são as que mais vocês vão encontrar, tá ok? Vocês podem estar pausando o vídeo para estar lendo as conjunções. Vamos às questões. Vamos lá. Por certo, dispondo do conhecimento que tem sobre as conjunções subordinativas, analise as orações demarcadas abaixo, classificando as conjunções destacadas de acordo com o sentido por elas representado. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão classificar essas conjunções que estão destacadas, que estão grifadas, de acordo com os sentidos que ela apresenta. Na primeira oração, nós temos: a menos que apresente uma justificativa plausível, não poderá viajar hoje. Nós temos a conjunção a menos. Na segunda oração, no item B, nós temos a conjunção que. No item C, nós temos a conjunção como. No item D, nós temos a locução conjuntiva à medida que. No item E, assim que. No item F, quando. E no item G, conforme. Vou dar um tempinho para vocês analisarem cada conjunção e fazer a classificação de cada uma delas. Vamos às respostas. Caso tenha dúvida, vocês perguntem à professora de vocês, tá certo? Se vocês tiverem tido alguma dúvida em classificar as conjunções. Mas vamos lá. No item a menos é uma conjunção subordinativa consecutiva, dá uma ideia de consequência. No item B, nós temos a conjunção que. Falou tão alto que ficou com a voz comprometida no outro dia. Essa conjunção dá uma ideia de causa, então a conjunção subordinativa causal. No item C, nós temos a conjunção como. Você parece ser calma como sua irmã. Nós temos uma conjunção subordinativa comparativa, porque está dando uma ideia de comparação.
À medida que o volume do som aumentava, mais a população reclamava. À medida que dá uma ideia de proporção. Então, é uma conjunção subordinativa proporcional. No item E, assim que chegou ao trabalho, procurou iniciar as tarefas a que lhe eram atribuídas. Então, assim que dá uma ideia de tempo. Então, a conjunção subordinativa temporal. No item F, quando você desocupar, avise-me. É outra conjunção que dá ideia de tempo. Então, também é uma conjunção subordinativa temporal. E no item G, nós temos, conforme me indicou, procurei o profissional de saúde para tratar do meu caso. Então, conforme dá uma ideia de conformidade, de conformação. Então, uma conjunção subordinativa conformativa. Vamos a mais uma questão. Sabendo que uma mesma conjunção subordinativa, dependendo do contexto em que estiver empregada, pode adquirir sentidos diferentes. Então, analise as orações abaixo, atribuindo a classificação adequada a cada uma das conjunções em destaque. Então, nós temos 5 itens. No item A, nós temos a conjunção como. B, também nós temos a conjunção como. No item C, mais outra conjunção como. No item D, nós temos a conjunção desde. E no item E, nós também temos a conjunção desde. Então, como foi dito, dependendo do contexto, a conjunção ela pode ter um sentido diferente. Vou dar mais um tempinho para vocês analisarem essa questão. Então, vamos lá. Vamos analisar cada item. No item A, como não havia recursos financeiros suficientes, as obras ficaram paralisadas. Essa conjunção como vai dar uma ideia de causa. Por quê? Porque ela está indicando a causa das obras ficarem paralisadas. Qual foi a causa? Porque não haviam recursos financeiros. Então, é uma causa. No item B, fizemos a pesquisa como o professor indicou. Essa conjunção como está dando a ideia de conformidade. Está seguindo o que o professor indicou. Então, é uma conjunção subordinativa conformativa. No item C, você é meiga como uma flor. Então, está comparando você com uma flor. Então, essa conjunção como está dando uma ideia de comparação. Então, a conjunção subordinativa comparativa. No item D, nós temos, desde que você apresente justificativa, poderá faltar a reunião. Então, está dando uma ideia de condição. Então, se você apresentar uma justificativa, você poderá faltar a reunião. Então, esse desde é uma conjunção subordinativa condicional. No item E, estamos morando aqui desde que a cidade foi fundada. Se vocês perceberem, é diferente o contexto aí, é diferente o significado. Então, nesse caso, o desde está dando a ideia de tempo. Se está dando a ideia de tempo, porque é desde quando a cidade foi fundada, então é uma conjunção subordinativa temporal. Mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas em qualquer item desses, vocês procurem a professora ou o professor de vocês. Mais uma questão para a gente concluir. No trecho, ao tempo de Pilatos e de James Joyce, a linguagem virtual estava longe. Mas, além da realidade física da palavra impressa, ela servia de símbolo da identidade e
da perenidade da comunicação. As conjunções em destaque são ao tempo, mas e além da. Então, essas conjunções, elas têm as suas classificações. Então, eu quero que vocês indiquem qual é o item que indica a sequência certa da classificação de cada uma dessas conjunções, tá certo? Vou dar mais um minutinho para vocês. Então, vamos lá. Nós temos 4 itens. No item A, adversidade, causa e tempo. Item B, consequência, tempo e adversidade. Item C, tempo, adversidade e adição. E no item D, nós temos adição, adversidade e tempo. Então, a adversidade dá uma ideia contrária. Causa é um motivo. Consequência, não preciso mais nem explicar, né? Pela palavra vocês já entendem. Adição dá uma ideia de adicionar mais um elemento, mais uma ideia, tá certo? Então, será que vocês encontraram qual é a resposta correta? Então, vamos lá ver qual é a resposta correta. A resposta correta é o item C. Então, ao tempo dá a ideia de tempo, mas dá a ideia de adversidade e além dá uma ideia de adição, tá ok? Então, qualquer dúvida, vocês procuram o professor de vocês ou a professora de vocês, como eu já falei. Mais atividades vão ser indicadas para vocês pelo livro didático, tá ok? O professor de vocês vai indicar. Então, é isso. Espero que vocês tenham compreendido essas questões. Procurem, pesquisem, tá certo? E qualquer dúvida, procure o seu professor ou a sua professora. Tá bom, gente? Então, até a próxima aula.